E na realidade, o almoço só foi feito para 2 pessoas, pro Subaru e pra Shaula. E a angústia que ele sentia era sempre a mesma. E a Shaula, ela só completava o entendimento racional dele. Ela tava lá pra ajudar ele por vontade própria, então ele apreciava a ajuda dela. E o caminho dele tava só começando. Alma e mente desgastada, cansada. Era isso que resumia o estado de espírito do Subaru. Andando a pé, ele pensa qual direção ele devia ir. A Han fala pra ele ir na grande cascata e se jogar de lá. Ele até acha engraçadinho, mas ele decide ir pro oeste. Era a melhor opção pra ele. Depois de um certo tempo andando pro oeste, o Subaru e a Shaula trombam na estrada com uma carruagem de dragão. Depois dessa carruagem quase atropelar eles, a carruagem para e sai uma pessoa pra fora chamando o Subaru. Uma figura muito parecida com o Otto apareceu. Era o irmão mais novo do Otto, o Higgin Swain. Ele tinha acabado de sair da aldeia e avistou o Subaru na estrada com a Shaula. O Subaru obviamente mete o look e cumprimenta o cara e ele lembra que o Subaru era um amigo do Otto, do irmão dele. Eles conversam um pouco sobre eles e sobre os interesses deles. O Subaru fala que ele tá numa jornada de autodescoberta. E o engraçado é que ele fala essa frase de um jeito bem irônico, ele achava que era coisa de adolescente. O Higgin até se oferece pra tratar a saúde do Subaru porque o Subaru admitiu que ele não tava muito bem na cabeça, mas a única coisa que ele queria mesmo ali era absorver as memórias do Higgin que tinha sobre o Subaru que ele conhecia, o tal Subaru sem a perda de memória. Então, né, já sabem, vacilou vira livro. Depois do Subaru ordenar que a Shaula cortasse a cabeça dele, ela pega o corpo dele e esconde na floresta. E o foda é que tudo aconteceu num flash de luz, a Shaula tem um ataque muito rápido. O Subaru arrumou as coisas e foi em direção à aldeia dele. Quem mais lá poderia conhecer o Subaru original? Ele ia descobrir. O Subaru volta à realidade depois de ler o livro do Higgin. Mesmo depois de já ter lido 23 livros, ele nunca se acostumou com a sensação ruim. A Shaula pergunta se ele tá bem e ele fala que sim, e nisso ele pede o próximo livro. O Subaru tinha uma lista de todas as pessoas que conheciam ele, e ele ia recuperar todos os fragmentos de cada um deles. A memória do Higgin foi meio decepcionante pra ele porque o Higgin não conhecia muito bem o Subaru assim que nem o outro. Mas mesmo assim foi bem útil pra ele. Depois de um tempo procurando os livros, o Higgin começa a conversar com o Subaru na mente dele. O Higgin torce pro Subaru recuperar todas as memórias, e o Subaru aprecia isso. O Subaru fala com a Emilia sobre o que ele vai fazer depois de recuperar todas as memórias. Ele revela que vai voltar no tempo quando recuperar todas as memórias pra finalmente se tornar aquele Subaru que não tinha amnésia. Ele fala que poderia se transformar no seu eu antigo e voltar a viver normalmente com eles na outra vida. O assassinato se torna um hábito. Essa é uma frase famosa que o detetive Hercule Poirot deixou pro mundo. Não se trata de alguém que mata por gostar, mas mata pra resolver os problemas. E é basicamente o que o Subaru mais faz nessa rota, matar pra resolver os problemas dele. Ele precisava terminar aquilo, ele precisava trazer de volta aquele Subaru que todo mundo amava. Ele precisava trazer de volta aquele Subaru que salvou todo mundo, que todo mundo confiava. Ele tinha que continuar. A cena pulou pra Equidona na cidade de Pristela, pra fazer uma reunião de emergência. Essa cidade é a mesma do Arco 5, então basicamente a Anastácia voltou da Torre das Pleiades pra contar tudo que o Subaru tava fazendo. Eu tinha falado Equidona, mas é porque Equidona tá controlando o corpo dela, tá? Só pra vocês ficarem ligados. Nessa reunião tava o Reinhard, o Otto, o Garf e alguns soldados. A Equidona de alguma forma conseguiu fugir do ataque do Subaru na torre enquanto ele matava todo mundo lá. Ela revela também que controla o corpo da Anastácia e foi pra torre com o pessoal pra tentar reverter isso e devolver o corpo pra ela. O Reinhard, o Otto e o Garf ficam meio em choque depois de descobrirem que o plano do Subaru era matar todo mundo. O Subaru tava passando o rodo no país inteiro atrás das memórias dele. E é óbvio que o Subaru não conseguia sozinho, a Shaula fazia tudo que ele mandava. A Equidona fala que espera que eles consigam impedir o Subaru porque senão muitos inocentes vão morrer ainda. E depois disso eles se separam. A Equidona estava visivelmente decepcionada. Seu plano era ir na Torre das Pleiades para conseguir acordar a Anastácia de algum jeito. Só que no final das contas foi totalmente um fracasso. Nisso ela encontra o Ricardo, que é dos Lobos de Ferro. Eles conversam um pouco e ele fala que mesmo que ela tenha desistido de acordar a Anastácia, ele vai encontrar o jeito de fazer isso. O Ricardo era como um pai pra Anastácia e ele faria tudo o que pudesse pra ajudar ela. Era uma cena bem fofa, se não fosse pela desgraça que tava vindo. Depois de alguns minutos, eles sentem um tremor na cidade, e o Ricardo logo percebe. Ele pega o corpo da Anastácia, joga pra cima e prende ela, enquanto é arrastado pela corrente de água. A cidade de Pristela mais uma vez não ia ter paz. Enquanto a cidade era inundada, o Subaru solta um pequeno suspiro. Era realmente genial a arquitetura da cidade em relação a isso. A armadilha feita para matar as bruxas era um mecanismo muito útil para ele, e ele aproveitou isso para matar todo mundo que tava lá. O Subaru mandou a Shaula abrir todas as comportas e inundar a cidade. Atrás dele tava a Petra, que deu um relatório da situação. Até a Frederica fala com o Subaru e desaprova as ações dele. O Rosval também tava ali perto dele e perguntou o que ele vai fazer depois daquilo. E o Subaru fala que vai atacar o ser mais problemático para ele. Depois de engolir um monte de água, o Garf e o Otto se salvam. Eles ficam confusos, afinal, por que do nada as comportas foram abertas. Os dois dentro da casa tentam sair em meio aos destroços. Eles eram um dos poucos sobreviventes da cidade de Pristela. Enquanto eles saíam, eles foram recebidos por uma chuva de raios de luz. E alguns desses raios acertaram de raspão o Otto e o Garfield. Eles saem correndo pelos telhados enquanto eram alvejados. O Otto e o Garfield tentam ver de onde está vindo o ataque e era realmente bem longe. O inimigo era muito bom com o ataque à distância.
O Garfield, muito puto, ele sai pulando em direção à pessoa que tava criando os ataques. E logo no caminho ele vê o Subaru em cima de uma estrutura só observando o espetáculo. O Garfield